E aí pessoal, Daniel Gottfriedson de novo aqui no canal Jesus em Mim. Sabe que eu trabalhei muitos anos com pessoas e uma coisa que eu pude trabalhar enquanto elas estavam trabalhando em equipe é que a maneira como cada membro da equipe enxergava o trabalho que estava executando determinava o como essa pessoa ia fazer esse trabalho. E isso é uma verdade, a maneira como nós enxergamos alguma coisa, ela determina a nossa reação a ela. Então, por exemplo, se vem um cachorro correndo na tua direção, tu pode enxergar ele como um amigo, e aí tu vai lá fazer um carinho, vai abraçar o cachorro, ou tu pode enxergar como uma ameaça, e aí tu vai sair correndo. Então, a maneira como nós enxergamos as coisas, ela determina como nós reagimos a elas. E isso também se aplica a pessoas, a maneira como nós enxergamos pessoas define a nossa reação a elas. Então, como eu enxergo os meus pais, como eu enxergo professores, os meus colegas de trabalho, isso tudo vai influenciando e determinando a minha reação a eles. A pergunta é, como nós enxergamos a Jesus? Será que a maneira como nós enxergamos a Jesus determina a nossa reação a Ele? Eu tenho pensado seriamente que a maneira como eu enxergo a Jesus determina até onde eu estou disposto a ir por Ele. A Bíblia conta a história de dois caras que eles eram ambos muito ricos e eles enxergavam a Jesus de maneiras bem diferentes e isso influenciou totalmente o final das histórias deles, que foram bem diferentes. A primeira dessas histórias é a do jovem rico, ela é narrada em Mateus 19, dos versículos 16 a 22, para depois você dar uma conferida. Lá conta a história desse jovem que ele chegou e perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, logo depois dele ter dito que ele já obedecia todos os mandamentos desde que ele era menor, Jesus foi lá e faz um convite a ele que ele vendesse todos os seus bens, as suas propriedades, e ele desse aos pobres. E aí aquele jovem, por ser muito rico, ele saiu entristecido e ele não quis vender as suas propriedades para seguir a Jesus. A outra história é bem parecida, de um cara que também era rico e queria ver Jesus, mas o final é completamente diferente. A história de Zaqueu é narrada em Lucas 19, dos versículos 1 a 10, e fala que ele, por ser baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus, porque tinha muita gente. E aí Jesus enxergou ele e mandou ele descer depressa daquela árvore e se convidou para ir jantar na casa dele. E naquele momento, Zaqueu tomou uma decisão muito radical. Ele decidiu dar aos pobres metade dos bens dele e restituir 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha roubado. Vocês observaram que essas histórias elas começam muito parecidas, mas têm um final muito diferente? Ambos queriam ver Jesus. A palavra fala que Zaqueu queria ver Jesus e diz que o jovem rico ele veio correndo e se ajoelhou. Eu sempre pensei nessa história que ele chegava numa carruagem, cheio da onda, todo pomposo, mas não, a palavra fala que ele veio correndo e se ajoelhou diante de Jesus. Ele também queria ver Jesus. Mas por que o final das duas histórias é tão diferente? Eu realmente creio que a diferença está na maneira como cada um deles enxergava Jesus. Jesus chegou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. É como se chegasse e dissesse: olha, eu vou jantar hoje na tua casa e vai rápido. Zaqueu podia ter pensado: tudo bem que tu faz milagres e tal, mas peraí, quem manda na minha casa sou eu. Mas não, eu consigo imaginar Zaqueu indo correndo para casa, chegando: mulher, prepara rápido a janta, vamos preparar a janta. E ela: tá, mas como assim? O que houve? Ele tá vindo, Jesus tá vindo, ele veio jantar aqui em casa. Tá, mas tu convidou ele para jantar aqui em casa? Não, ele se convidou. E ela para e pergunta: tá, mas peraí, quem é que manda nessa casa? Eu consigo imaginar Zaqueu dizendo: até hoje eu mandava nessa casa, mas a partir de agora quem manda é Jesus. Sabe como a gente consegue perceber isso? Olha o que ele fala no versículo 8, diz o seguinte: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olhem como ele chamou a Jesus, olhem como ele via Jesus, ele via a Jesus como Senhor. A palavra Senhor significa Kyrios, ele é o dono, máxima autoridade, soberano, é ele quem manda e nós obedecemos. Zaqueu via a Jesus como Senhor e isso fez com que a decisão dele fosse extremamente radical. E como o jovem rico via Jesus? Ele seguia os mandamentos, esse não era o problema dele. Ele fala, inclusive, que seguia desde a adolescência dele. Mas Jesus foi lá e disse: se queres ser perfeito, no versículo 21 de Mateus 19, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Não, peraí. Tá dizendo que eu preciso então vender tudo o que eu tenho para seguir a Jesus? Não, peraí, isso não é bíblico, Daniel. Não, o que eu estou dizendo é que eu creio que Jesus naquele momento perguntou: jovem rico, como tu me vê? Ele perguntou para aquele jovem: será que ele via Jesus como Senhor? Foi justamente essa pergunta. E eu consigo imaginar a tristeza de Jesus com a reação daquele jovem, porque para ele Jesus não era Senhor. Olha como ele chamou. A palavra fala aí no versículo 16 que diz que ele chamou Jesus de um bom mestre.
Então, mestres, é claro que Jesus era mestre, mas lá tinham vários mestres. Mestres, aqueles doutores da lei que sabiam e ensinavam os outros. Jesus é mestre, mas existem outros mestres. Para ele, Jesus não era Senhor. Tantas outras vezes na Bíblia nós vemos pessoas que viam a Jesus e outras pessoas que não viam a Jesus. A palavra fala que os fariseus, eles eram cegos, guias de cegos. Pelo contrário, Paulo, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele via a Jesus. Jesus uma vez perguntou aos seus discípulos, em Mateus 16, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando como as pessoas me veem. E aí os discípulos começaram a responder, uns dizem que é Isaías, outros Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. E nós podemos ouvir tantas coisas hoje que as pessoas dizem que Jesus foi um grande líder, ele foi um grande psicólogo, ou ele é um cara de um filme, ou ele é um cara da história, ou ele é um bom mestre. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos dele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele estava perguntando, e vocês, como vocês me veem? Não importa como os outros me veem, mas para cada um de vocês, como vocês me veem? E aí os discípulos responderam, na verdade Pedro se levantou e respondeu, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, ela significa ungido. Os ungidos eram os reis, e quem é rei é Senhor. Pedro estava dizendo, para mim, tu és Senhor. Se ele não é Senhor de tudo nas nossas vidas, ele não é Senhor, porque Senhor é a autoridade máxima, ele manda em tudo. E aí Jesus respondeu para Pedro e disse, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Hoje, Jesus nos pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E para ti, quem eu sou? Como tu me vê? Nós precisamos enxergar Jesus como o Senhor das nossas vidas. É claro que Ele é muitas coisas, mas Ele precisa ser Senhor, dono, Senhor de tudo que somos, de tudo que temos. E eu queria te encorajar e desafiar a que nesse dia, mais uma vez, tu declare para Ele, Jesus, para mim, Tu és Senhor. Graça e paz sobre a vida de vocês.